Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo undergrounds, representam no entretenimento e na opinião? Então siga o @Podcasts Unidos no Instagram, dê aquele apoio brabo pra iniciativa e, é claro, desce o play. Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 13º MaguilaCast, o 13º de muitos. Eu sou o Alone, falando diretamente de São Paulo, e eu vetei o Leonardo desse programa. Bom, aqui é o Guilherme falando diretamente de Hell's Kitchen e Mary Shut the Door. Aqui é o Gustavo, da Conexão Alphaviliana, e eu não gosto muito do Michael Moore. Aí pessoal, aqui é o Pedrão falando diretamente do Empire State, e fiquem tranquilos, vão às compras. Fala pessoal da Polônia, e Dragon Ball Z não tava passando na hora do 11 de setembro. Exatamente. Essa semana estamos aqui para falar do primeiro grande evento do século XXI. O século XXI mal tinha começado e já chegou explodindo cabeças. Caralho. 11 de setembro, esse evento que o mundo parou pra ver, talvez o maior atentado terrorista já feito até hoje. Como o Polônia disse, o Goku não estava virando Super Saiyajin 3 e todos nós sabemos que o culpado é o Celso Portiolli. É o maior mito da história humana isso aí. Tem até quem diga, né, que o Celso Portiolli faz propaganda pra Cruzeiro do Sul. É a Cruzeiro do Sul que financiou o 11 de setembro. Grande Cruzeiro do Sul. O seguro? Os seguros? Faz todo sentido, pra poder cobrar o bagulho, né? Tá bom. Mas antes, Adelson... Recadinho. Espera um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar. Você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo? Para você que gosta do MaguilaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se/MaguilaCast, assim nos ajudando, e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos ou ter acesso a conteúdos exclusivos. Tá esperando o quê? apoia.se/MaguilaCast. Caso você esteja chegando agora, acabou de conhecer o podcast, toda aquela maravilha, por favor, não esqueça de acompanhar o MaguilaCast no Spotify e nos demais agregadores para ouvir em primeira mão os episódios novos lançados semanalmente. Também siga as redes sociais do MaguilaCast por meio do @MaguilaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins. Mas calma, que ainda não acabou, que a melhor forma de nos ajudar é com o coração. Se tu curte o MaguilaCast, faz a boa aí pra nós e compartilha o programa pros seus amigos, familiares, namorados, amantes, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jaiga, catuana, canarinho, sabiá, mico, dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, a mosca da velha, a velha fiar. Faz esse esquema piramidal aí da broderagem aí pra nós, que eu te dou um abraço. E você pode cobrar. Hoje a gente está aqui para falar dos 20 anos, né, do 11 de setembro, aquela coisa toda. É óbvio que a gente não vai falar só do 11 de setembro, tantos documentários, tantas reportagens, todo ano, todo mundo já viu os bombeiros, os filmes, aquelas coisas todas. Mas é importante ver os contextos das coisas e tudo mais. E os antecedentes que levaram até o 11 de setembro e tudo mais. E a gente pode começar, talvez, tratar um parâmetro ali do meio da década de 80 pra frente, né? A Segunda Guerra Fria, né? É um momento onde a gente pode estar início de partida, porque é onde os Estados Unidos começa mais ativamente a financiar os grupos contrários ao regime soviético e etc e tal, sobretudo no Afeganistão. É interessante avaliar também que nesse período da década de 80, dentro dos países, dentro do mundo muçulmano, ainda estava sofrendo bastante os efeitos das revoluções que estavam sendo trazidas dentro da Universidade de Teherã. Isso acabou tendo um grande efeito dentro do mundo árabe, estabelecendo novas formas de como observar as leis corânicas e todo o movimento de panarabismo que estava surgindo nesse meio tempo. É algo importante se pontuar. Quando eu penso nos anos 80, quando a gente vai discutir principalmente o mundo árabe oriental, o mundo muçulmano,
eu sempre penso no ano de 1979. Porque o ano de 79 ele foi fatídico em vários pontos do mundo. Foi em 79 que nós temos a invasão do Afeganistão pela União Soviética. É em 79 que nós temos a Revolução Iraniana. Em 79 a Margaret Thatcher sobe ao poder no Reino Unido. Em 74 tem a Revolução dos Cravos. Em 79 nós temos uma espécie de conjunção de fatores muito interessantes que nos levam a pensar a transformação do mundo. Nós temos uma crise do petróleo nos anos 70 também, que é interessante comentar, e a articulação do Ocidente naquele momento não é mais o momento do estado de bem-estar social, é o momento de desmonte do bem-estar social. Você tem os líderes conservadores, a Inglaterra, a Thatcher, o Reagan, eles vão subir ao poder e eles vão fazer o desmonte pró-neoliberal. Ao mesmo tempo você vai ter na União Soviética o Gorbachev, ele vai subir ao poder já, né, 79, ele é eleito por Politburo, ele vai subir ao poder, ter que articular um Ocidente ultracapitalista e as intenções dos conservadores do exército soviético, que querem interferir no Afeganistão. 79 também, se não me falha a memória, é a data de posse do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Do Reagan também. O mundo ocidental, isso é interessante a gente pensar, o mundo ocidental ele tá tão, pra mim, na minha opinião, né, radical em termos econômicos, quanto estava radical em termos de pensamento o Oriente Islâmico. E, se eu não me engano, 79 também é o ano que o Saddam Hussein tomou o poder no Iraque. Então, e Saddam Hussein entra com uma proposta completamente diferente. É uma proposta nacionalista árabe, mas você vê, 79 e os anos 80 é o nascimento de pensamentos e vertentes que vão conversar entre o mundo ocidental e oriental e vão debater, porque você vai ter discurso, a Revolução de 79 no Irã, primeiro a Revolução Branca, depois tem a Revolução Islâmica, né? Você tira o Shah, depois vem o Ayatollah Khomeini, e você tem a crise da Embaixada Americana no Irã, que tem aquele filme chato demais. Sensacional. Você acha sensacional? Eu gosto muito do Argo. Eu não tenho saco pra esse filme Argo. Não sei porquê. Mas o Argo é um filme Deu legal. muito, não, pô. E você tem essa articulação de que você veja só. O pensamento das escolas de Teherã, o pensamento dos ayatollahs em Teherã, pensando um novo Islã, né? No que a gente chama de Islã político. E não é um Islã pan-islamista. É um Islã que carrega características universais, mas não é pan-islamista. Olha que interessante. Tem o Semih Haydin, que é um historiador turco, ele traça essa linhagem e ele fala que o Ayatollah Khomeini ele não vai carregar a bandeira de que ele é a mensagem para todos os muçulmanos. Não é um califado, né? Não é um califado, exatamente. É uma mensagem principalmente anti-imperialista, com caráter revolucionário de resistência. Primeiro de resistência. E esse caráter revolucionário de resistência vai inspirar os mujahidins do Afeganistão. Mas isso que o Gustavo falou, e achei interessante quando fala do Reagan, vocês complementaram também, porque ele marca uma geração de presidentes. O Reagan é o início de uma era da política externa e das características de um presidente, que dura mais ou menos até eu não sei se o Clinton talvez seja um intervalo, mas você tem o sucessor dele, que é o Bush pai. O Bush filho vai seguir e eles estão diretamente ligados com toda essa tensão geopolítica do Oriente Médio, mas o Reagan ele é um marco no manejo presidencial nos Estados Unidos. São presidentes que seguem uma cartilha do Reagan. A agenda neoliberal, né? A agenda neoliberal e essa ideia, o Reagan é ex-ator, né? Ele é um cowboy. Então você tem essa característica... Os filmes deles são super legais, inclusive. Western. Um cowboy no governo, né? E essa história do durão. O Reagan é um tough guy, né? Ele tem essa mão de ferro na economia, no país. E a Thatcher foi chamada de dama de ferro também, porque ela vai substituir todo o gabinete por homens jovens, neoliberais, com ideias jovens. Acho que é o Mises que ela recebe por suas contribuições à economia, ao pensamento liberal. Então você tem, de um lado, a resistência, o pensamento de resistência islâmico, com pensamentos nacionalistas, anti-imperialistas, e do outro lado você tem o forte pensamento neoliberal,
americano, inglês, forte, tanto que o Shah Reza Pahlavi, e quando ele vai fugir do Irã, ele não vai ser recebido em Washington, é um ex-aliado, agora ex-aliado, e eu acho interessante essa articulação de forças, né? E que é muito interessante a gente tratar disso também, porque muitas vezes as pessoas jogam o campo de articulação de forças para o campo da geopolítica. Na história política, entender as articulações de força também é muito importante. Não, sem dúvida, isso é muito interessante de ser colocado. Além também do fato de outras questões também, que é o fato, inicialmente, do famoso relógio da meia-noite estar mais próximo, né? Se não me engano, no início da década de 80 ele ainda tá nos seus 10 minutos para meia-noite, e no meio ele já alcança seus 5 minutos para meia-noite, considerando toda a questão de tensão mundial, e também considerando a própria questão das guerras pessoais de cada um dos líderes neoliberais. A Thatcher vai ter todo o seu envolvimento nas Falklands, o Ronald Reagan vai ter o seu envolvimento fazendo a tão famosa e tão indiscriminada guerra às drogas, que acaba sendo toda aquela grande movimentação da década de 80, que são movimentos de tentativa do próprio controle neoliberal dentro das próprias sociedades dessas figuras, e dentro do seu próprio ethos, como essas duas potências imperialistas e neoliberais nesse contexto. Não se pode esquecer disso, porque é uma questão importante para a questão de manejo de recursos nesse período, né? Porque tem que destinar suas verbas para diferentes lugares, é interessante pontuar isso. É interessantíssimo, porque no fim das contas é neoliberal, mas as independências da África já aconteceram, né? Então o intuito imperialista agora é para garantir os recursos e os aliados. The oil must flow. O petróleo precisa circular, precisa correr. Mas, cara, no que corresponde ao Afeganistão, o Rambo, aquela coisa toda, quando que eu fico pensando assim, isso não foi uma burrada assim, muito pouco pensada? No sentido de que você já teve a Revolução Islâmica, você tinha líderes na África que não eram alinhados, como o Zaire, o Uganda, etc e tal, que eram basically a mesma coisa que os mujahidins eram líderes tribais, etc, que você financia e eles ascendem ao poder. Quando eu fico pensando, tipo, em que momento os Estados Unidos achou que depois que eles vencessem os soviéticos ia rolar a chamada democracia liberal, né, no Afeganistão, sendo que o erro já tinha sido cometido em outros lugares antes. Veja, o Afeganistão, e na questão do Afeganistão, interessante, né? Porque todo mundo discute Afeganistão, e todo mundo, quando discute Afeganistão, discute que os maiores problemas são o fim do direito das mulheres, etc e tal. Mas existe algo mais profundo que isso, que é soberania e resistência do povo afegão por várias invasões inglesas, várias invasões, não invasões, mas, né, o The Great Game entre Rússia e Inglaterra enquadrou o Afeganistão no meio da Ásia Central, né? E colocou ele contra a parede, porque ele precisava escolher um aliado. E você tem não o espírito liberal da democracia liberal, porque num país onde você tem emirados, e o pensamento não é da democracia liberal, instalar um governo alien e pensamentos aliens num lugar cuja articulação de poder é outra, porque o Afeganistão, ele é tribal, num certo sentido, porque você tem dificuldade de acessar certas partes, principalmente do norte do Afeganistão, na cordilheira do Hindu Kush, você tem dificuldade de acessar lá, mas você tem dificuldade também de unificar esse país, que é distinto linguisticamente, né? As duas maiores línguas faladas são Pashto e Dari, mas você tem também tajiques e baluques e outras raízes linguísticas. Então o Afeganistão, ele é fraturado. E uma democracia liberal tem uma questão. Você precisa basear a democracia liberal no espírito do liberalismo, do espírito de nação. Então você precisa criar a noção de nação afegã, né? Ou o que é o afegão, né? Quem é o afegão básico de democracia liberal do século XIX? Precisamos criar o cidadão e a experiência do cidadão. Então nós temos aí um problema entre identificação do afegão com a democracia liberal. Democracia liberal é uma coisa alien. Não que, eu não estou dizendo aqui que o Islã é averso à democracia e às liberdades. Mas você pega um povo e você fala assim, olha, o seu modo de governo é ruim. Deixa eu pegar aqui, tirar, eu vou colocar este governo aqui, ó. Este governo aqui é bom. Primeiro, que isso não é respeitar a soberania. Segundo, que isso é golpe, né? Como houve no Afeganistão o golpe a Revolução Afegã em 79, né? Que depois combina com a invasão. Você tem o golpe do Talibã, né, a revolução do Talibã, e você tem
a invasão americana. Então golpes, e você tem um país fraturado. Eu acho que isso é importante ressaltar. Mas é justamente nesse sentido, assim, será que os caras não previram, assim, ou eles só não ligaram? Tipo, é mais importante a gente bater no Brezhnev agora e depois a gente vê o que dá, ou... Tipo, porque eu fico pensando, é muita falta de planejamento, você achar que você financiar aquela galera ia ficar tudo ok. E você garantiu o governo deles depois, né? A galera do Afeganistão, depois do Talibã, quando sobe ao poder e tudo mais, depois que já acaba a guerra, etc e tal, quando eles sobem no primeiro emirado, eles descobrem que tão ruim quanto o comunista ateu é o liberal progressista, né? E você tem todo o rompimento, etc e tal. Só que assim, ninguém pensou que, tipo, putz, essa galera aí não vai conseguir fazer um governo de coalizão, aquelas ideias todas que eles queriam. Porque a justificativa americana não é simplesmente nós estamos defendendo o Afeganistão contra uma agressão soviética, ou muito menos garantindo os direitos humanos, tal, contra o Talibã. Eles têm ou pelo menos era suposto que tivesse, um projeto de democratização daquele local. Você não simplesmente invadiu por invadir. E essa nunca foi a justificativa, apesar do Biden nas últimas semanas ter falado que era só invasão por invasão. Mas essa não era a justificativa inicial. Você tem um complexo aí por trás, né? Um complexo de interesses por trás. Mesmo que... Você tem que pensar que o Departamento de Estado americano vai fazer as coisas sem pensar, né? Eu acho meio estúpido esse do negócio do Biden, né? Invadimos por invadirmos, né? Claro que foi pensado, tinha toda uma estrutura por trás, mas pensa o quanto não é viável garantir uma guerra no Afeganistão. Pensa o quanto não é viável um país sem acesso ao mar, tribal, no meio do Hindu Kush. Não é acessível, não é viável. É logisticamente impossível. É uma merda de lugar, na verdade, né? Um país de merda. Eu não estou justificando a história do país pela sua geografia. Eu estou dizendo que logisticamente e militarmente é muito difícil. Então é muito mais fácil você investir em quem sabe o terreno, que era o caso dos mujahedins, que tem tática de guerrilha contra o exército, contra a guerra formal é muito mais não fácil de lutar, porque guerra nunca é fácil, mas é muito mais efetivo. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos não estava com uma, pelo menos até onde eu sei, li e pesquisei, a mão americana não estava enfurnada no Afeganistão para garantir um governo liberal afegão. É um momento em que os Estados Unidos precisa garantir uma vitória, porque os caras vão perder no Vietnã, ou estão já perdendo no Vietnã, entendeu? Os caras precisam ganhar moralmente essa guerra, né? O que é ganhar moralmente essa guerra? É dizer que estão apoiando um povo que é o lado certo da guerra. Sim, sem dúvida. Porque a derrota em 78, toda a questão do último helicóptero saindo de Saigon, etc., foi um grande baque para a moral americana. E isso, o impeachment de Nixon, que provou e teve todo aquele ato de como a figura do presidente não é confiável, trouxe muita essa questão de desconfiança para dentro dos cidadãos americanos. Eles precisavam de ter esse respaldo de segurança para que pudessem se sentir perfeitamente seguros dentro da sua democracia. Sim. E para isso teve toda essa necessidade de vencer a guerra do Afeganistão, sem dúvida. É o final do discurso do Rambo 3, né? Porque quando ele fala os mujahedins, esse povo guerreiro, etc e tal, que estão aqui lutando pela sua liberdade, tal qual um americano. Sim. É que o Rambo é a mão da democracia, né? Onde não tem democracia, o Rambo vai lá, deixa eu democratizar aqui, democratizar o Vietnã, democratizar o Camboja, democratizar o Irã. E é muito interessante, porque todos esses países que não conseguiram ser democratizados por Rambo vão formar o eixo do mal depois do Bush. Sim. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. O que vale, de verdade, desse momento todo, é que graças a toda essa movimentação, etc e tal, Afeganistão e tudo mais, e Guerra do Golfo, né, a Guerra do Golfo também vai rolar ali perpendicular, tal, invasão do Kuwait, aquela coisa toda, os Estados Unidos vai ampliar de maneira bem ostensiva a sua presença militar, etc e tal, no Oriente Médio e etc e tal. Muito visto por um recuo até da União Soviética, que já estava nas últimas e tudo mais. Então eles vão estar ali numa posição de liderança e essa presença muito ambígua também, né? Porque nesse momento eles já são mega aliados da Arábia Saudita e já são também mega aliados de Israel, enfim, inimigos que ao mesmo tempo são aliados. É uma geopolítica muito, muito esquisita pro cara que tava lá, né? E é nesse momento que, assim, grupos que são mais protagonistas do nosso programa de hoje começam a surgir e ficar cada vez mais contrários
a essa presença americana. Vamos lembrar também que nessa época acontece aquele filme lá, o Falcão Negro em Perigo, a Batalha de Mogadishu nesse momento também, e o colapso do governo no Somália, aquelas coisas todas. Então, assim, é um momento de agressão internacional americana para essa região, e esses grupos mais fundamentalistas, se é que a gente pode chamar dessa forma, começam a se movimentar, entre eles a Al-Qaeda, né? Você vê, né, grupos fundamentalistas, né, você tem se a gente chamasse de fundamentalista ao pé da letra, todo mundo muçulmano seria fundamentalista, né, todo muçulmano seria fundamentalista, mas no caso da Arábia Saudita, você tem, e olha que interessante, né, a Arábia Saudita e o Irã, eles se interpõem nessa guerra proxy, nessa proxy war entre os dois, porque você tem os sauditas, sunitas, wahhabistas, ou seja, esses puritanos sunitas, e você tem os xiitas iranianos do outro lado, né? Você tem essa... E eles dois vão ser os grandes gigantes que vão querer ordenar, dar as ordens no Oriente Médio, né? Vão tentar organizar o Oriente Médio. E esses grupos fundamentalistas mais radicais, né? Eles têm uma atitude quanto ao Ocidente. Alguns vão falar alguns autores falam, né? Que é rejeição ao Ocidente, que o Oriente e aí são os orientalistas clássicos, né? Como o Islã é incapaz de entender a democracia liberal, nascem os grupos fundamentalistas que querem restaurar o antigo califado e a ordem legal judicial do califado. Mas você tem, né, não seguindo essa tradição orientalista, você tem o pensamento tradicional, fundamentalista muçulmano, ele é de anti-imperialismo. Ele vem mais de uma raiz do século XIX, de luta ao imperialismo. O wahhabismo, ele é um movimento puritano, né, contra o contato, né, do século XVIII, né, o wahhabismo do século XVIII, e ele vai vencer no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, contra os sunitas que fizeram contato contra o Ocidente. E depois os wahhabistas vão fazer contato com o Ocidente através do petróleo, né, vendendo seu petróleo. E esses grupos fundamentalistas, eles vão nascendo, e o Bin Laden é um príncipe saudita, né? Eles têm esse espírito de não é revanchismo, como é que fala? De resistência. Porque vale lembrar que até o final da década de 70 você conseguia ver lá as aventuras dos melhores filmes da Disney em qualquer cinema iraniano. Uma coisa que eu acho muito interessante da Al-Qaeda e do discurso deles, e que faz sentido colocando a base dos pensamentos orientalistas mais tradicionais, no sentido de que o ideário que eles vão criar, sobretudo contra os Estados Unidos e etc e tal, é bem um ideário de guerra santa, né? É a ideia de que nós temos, os Estados Unidos estão na Arábia, que é o nosso lar sagrado, etc e tal, onde está a cidade sagrada e tudo mais, roubando as riquezas da Terra Santa, e isso são os infiéis na Terra Santa, né, cara? Isso é inadmissível, sobretudo no fato deles não estarem aqui para se converter, e sim para roubar as suas riquezas. E aí fica interessante e complexo, né? Porque aí você tem religião e geopolítica juntos. Interesses geopolíticos e narrativas religiosas, né? Você conclama a jihad, você conclama a guerra santa contra Israel e seus aliados, contra Estados Unidos e seus aliados, você conclama a jihad, e aí você começa a converter, né? Você faz várias conversões em massa, você tem propagandas de conversão para aquele islamismo radical que não é o verdadeiro islamismo, porque no fundo, se você tem acesso aos recursos, é você que manda. Então, se você fundamentalista tem acesso ao petróleo, é você que dita as regras. É você que dita as regras do jogo. Você corta o fluxo de petróleo, então o verdadeiro Deus é o chamado dinheiro. O verdadeiro Deus é o Deus dólar. O famoso mamão. É um puta Deus legal, né? Quem não gosta do Deus dólar que tá hoje a 5,50? E isso é uma deturpação da religião. Jihad, não que jihad é deturpação da religião, que faz parte da história islâmica, mas jihad é a guerra pessoal, interna, para ser um bom muçulmano. Mal traduzido pelo Ocidente, jihad vira guerra santa. E por mim, essa guerra santa, o que traz por trás dessa guerra santa é o Deus chamado dinheiro. E os orientalistas americanos, muito bem versados nas suas universidades e nos seus area studies, né, nos seus estudos de área, porque ser formado em Yale, Harvard, no Ivy League, você sai formado pelo Area Studies, você sabe descrever uma população. Se eu saio formado nas SOAS, Schools of Asian and African Oriental and African Studies, eu saio formado pelas SOAS, eu saio um orientalista formado, eu posso articular o império, o discurso do império.
né? O discurso imperialista americano. E aí eu pego aqui aquele árabe, aquela personagem árabe, né? Não é, você esquece, abandona nacionalidades. É árabe, abandone as nacionalidades. Você pega aquele indivíduo árabe e fala, este indivíduo, e aí vem o discurso de Said, né, do Eduardo Said, esse indivíduo árabe, e o discurso do Albert Memmi também, esse árabe é o malvado, né? E aí a gente tá entrando na discussão. Al-Qaeda é um grupo mau, ruim, sim, é um grupo terrorista, né? Pra mim nada justifica matar ninguém, né? Eu acho não cabe ao homem tirar a vida de outro homem, mas você tem esse discurso jihadista que vai ser articulado também pelos Estados Unidos, o discurso da Guerra Santa contra nós, porque nós que queremos instalar a democracia liberal, como é que eles estão? Olha como eles estão contra a democracia liberal. Nós que estamos defendendo os direitos. E os jihadistas, né, os grupos como a Al-Qaeda, são resultado do próprio financiamento de grupos como os Mujahideen. Eles são grupos como os Mujahideen. As pessoas têm que parar de achar, os Estados Unidos têm que parar de achar, os pensadores americanos, a academia americana tem que parar de achar que apesar de ela estar no centro do império e no centro da produção acadêmica, eles articulam as area studies e o pensamento histórico como se fosse antropologia do século XIX. Uma arma a academia e o pensamento termina se tornando a arma do império e do imperialismo. E eles articulam como antropologia do século XIX. Eu vou conhecer esse povo inferior, esses povos simples, e vou articulá-los e vou criar um discurso sobre eles. O destino manifesto. Seu destino manifesto intelectual. Se a gente pensar de certa forma, não só os Estados Unidos com seu destino manifesto, ele vai, e quando ele se tornar potência, né, e quando ele se tornar, ele vai articular seu destino manifesto nas academias, mas os imperialistas do século XIX já articulavam o discurso acadêmico, né? Os Estados Unidos só vai ser a nova geração do império. É o que se fala na ideia de mundo muçulmano, né? É o pensamento no final, é o que se pensa de mundo muçulmano. A gente nem leva em consideração que os próprios pensadores muçulmanos pensam acerca de si mesmo e de mundo muçulmano, né? O Islã político não é só o que é produzido na academia ocidental. O Islã político é o que os pensadores islâmicos também estão pensando acerca de si mesmo. E no fim das contas, Revolução de 79 é Islã político, o Wahhabismo é Islã político e Saddam é Islã político. O pensamento de Saddam é Islã. Assim como hoje em dia Erdogan é Islã político, Síria é Islã político, a explosão no Líbano é Irã político. O islamismo em geral ele tem uma história muito conectada com a política, independente da sua situação, né? É algo que foi presente desde as suas concepções, desde o seu grande cisma na consideração da sucessão de Maomé. Mas é interessante como isso aparece realmente nessa época, que ele toma um caráter muito mais expressivo dentro de uma questão internacional, de uma política externa. E isso é muito relevante para como ele vai se estruturar desse tempo até a atualidade. Isso não tem dúvida. Você tem a argumentação e a estruturação de grupos fundamentalistas baseados nos pensamentos básicos de Maomé e nos pensamentos base de Maomé, né? Não os hadiths, mas a idealização de como seria a primeira comunidade de crentes, e eles vão levar a 13ª, a 10ª potência, querem levar a cabo a ideia, não, desse mundo perfeito. Tem uma outra questão também, assim, que vai mais para a política internacional da época e para como as relações internacionais, principalmente Estados Unidos com seus antigos aliados, se mostrava. Que, por exemplo, nesse momento do fim da Guerra Fria, dissolução da União Soviética, vitória americana, etc e tal, aqueles líderes que antes garantiam estabilidade regional para determinado país, etc e tal, de repente eles já não são mais tão necessários, né? E aí você começa a ter personas não gratas que antes eram muito gratas, que é, por exemplo, o caso do Gaddafi. E o próprio Gaddafi, ele vai, não diria exatamente para espizinhar os Estados Unidos nesse sentido, mas durante muito tempo ele realmente vai financiar muitos grupos, né? Grupos terroristas, os grupos terroristas tidos pelos Estados Unidos, em favor de detrimento dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, do mundo muçulmano, etc e tal. Então você também tem um lado, assim, que é a utilização dos países, dos grandes líderes, etc e tal, desses grupos, que são interessantes para cada grupo em cada momento. Da mesma forma que foi interessante para os Estados Unidos contra a União Soviética no Afeganistão, para outros grupos é interessante contra o próprio Estados Unidos. Essa questão de persona não grata é o caso do Saddam, né? É o caso do Saddam, que é recebido de tuxedo, recebe o presidente americano de tuxedo, né? Uhum. E depois invade o Kuwait
com a retórica de que Kuwait é uma invenção do imperialismo britânico, Kuwait devia fazer parte do Iraque, ele invade, Guerra do Golfo, etc e tal. E você tem líderes patrocinando os grupos terroristas, né? Gente patrocinando o Hezbollah, gente patrocinando a Al-Qaeda, né? Que nos leva ao 11 de setembro. Que é o marco... Eu não lembro qual o autor que falou isso agora, mas acho que foi a Lilia Schwartz. Ela fala que a gente tem que pensar bem bonitinho, que nem o Hobsbawm pensava, sobre a era dos extremos. Ela fala que o século XX é curto demais. E a Lilia Schwartz, ela postula que o século XX acaba com a Covid-19, né? Tem autores que postulam que o século XX acaba em 2008, na quebra da bolsa, no Lehman Brothers. Tem gente que postula que o século XX acaba com o 11 de setembro, porque você tem a hegemonia americana, os Estados Unidos venceu, hegemonia americana, e aí você tem o primeiro desafio dos Estados Unidos. Os caras atacaram eles dentro da própria terra, em território nacional. E eu acho interessante a gente discutir essa periodização, porque você tem um marco aí, o primeiro marco, como você falou, Alone, é o primeiro marco do século XXI. É o primeiro grande acontecimento do século XXI, que é o embate de culturas, que é o Ocidente e Oriente, que leva a política internacional, que leva a geopolítica, que é resultado dos anos 80, que é muita coisa imbricada. Eu não sei, eu acho que o fim do século XX talvez ainda esteja para chegar, talvez a gente ainda esteja vivendo o século XX. Cara, eu gosto dessa parada do 11 de setembro ser essa quebra, assim, porque, principalmente, assim, quando a gente para pra pensar no como chama? A opinião popular, sobretudo na questão da guerra do terror, que quando a gente pensa em guerra antes disso, você fala de, é o país contra outro país, é aquele líder, é o etc e tal. A guerra ao terror, inaugurada ali, o inimigo ele é muito invisível e muito volátil. Você não tem exatamente uma coisa, com exceção talvez do primeiro emirado, né, do Afeganistão, etc e tal. Você não tem um inimigo muito claro. Você tá indo pra um lugar, você tá mandando seus soldados, né, o cidadão americano, diversas coisas já discutem isso, né, de que tipo, o cidadão americano vê o seu soldado indo pra outro, que foi muito que o Trump se elegeu bastante, né, o War Boys, aquela coisa toda, que você tá mandando o seu soldado pra uma terra distante, lutar contra a população que não é exatamente soldados daquele lugar, que também estão em outros lugares que não só ali, e que já te atacaram dentro de casa. Então assim, é uma condição de guerra perpétua muito volátil, que é muito única. Pelo menos você não tem isso muito expressivo no século XX. Aí é uma questão legal pra gente debater. E isso é interessante porque eu acho que o Pedros até pode dizer melhor do que eu. O pensamento americano, em certo sentido, vai se precisar que a questão debatida, né, vai se precisar que o inimigo não tenha cara, ou precisa que tenha cara? Porque o Bush elege um eixo do mal. O Bush elege o eixo do mal. Coreia do Norte, Irã, Venezuela, Iraque, ele elege o eixo do mal. E aí você tem essa ideologia americana, que você precisa que o inimigo não tenha cara, e ao mesmo tempo você elege o grupo, né? E você tem que e ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo, que é muito foda. E você tem ao mesmo tempo o Bush querendo amenizar e garantir sua candidatura, né, Pedro? Vão às compras, vão ao shopping. O discurso dele é genial, vão ao shopping, o cara tá na cara ali, ó. Preciso manter os cidadãos anestesiados, e enquanto isso, dá-lhe guerra pela concessão de produtos, né? Pela concessão de petróleo, e lá vai. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Vamos falar do 11 de setembro mesmo, o dia, o acontecimento e tudo mais. Muita coisa rolando. O Pedro não era nem nascido. Eu tava no colo, era um bebê de colo. Exato. Um mês. Eu queria que o Fernando tivesse aqui, ele não pôde, porque, enfim, família, aquela coisa toda, criança pequena e tal. Porque ele talvez fosse o único que tivesse, assim, ele já era, né, já tinha 30 anos na época, então ele já tinha uma concepção ali das coisas. Mas você lembra, Gustavo, você que é o mais velho aqui, você lembra de estar vendo na televisão, coisa do tipo? Gustavinho morava ali na Praça da Árvore, ali na Zona Sul de São Paulo, na frente da estação, num apartamento com a família. Estudava no Dante Alighieri, na Paulista, educação cristã, conservadora, italianona, apesar de sobrenome ser Abdala, servo de Deus. Gustavinho lembra de três coisas muito marcantes. Primeira coisa. Celso Portiolli. Celso Portiolli.
Não é o Celso Portiolli. Eu vim a conhecer o Celso Portiolli depois, né? E questionar o Celso Portiolli depois. Depois que o Osama morreu, o Celso Portiolli misteriosamente surgiu, né? Ele misteriosamente surgiu pra... A fortuna cresceu absurdamente, né? Do nada, né? Virou o sucessor do Silvio Santos. Sucessor do Silvio Santos. Do dia pra noite, né? Eu lembro de algumas coisas. Eu estava no Dante e o ataque aconteceu de manhã, né? E eu estudava no período de tarde nessa época. Mas eu lembro 3 eventos muito loucos. Os pais começaram a buscar os filhos nas escolas. Aham. Eu lembro de tios, colegas do meu pai de trabalho e vizinhos estocando água. E eu lembro muito claramente que meu pai, quando eu cheguei em casa à noite, eu fui saber o que aconteceu. Minha mãe na televisão, minha mãe é advogada, né? Minha mãe de boca aberta que aquilo tinha conhecido, e minha mãe liberal do jeito que é, né? Ficou, ai meu Deus, é o fim, é o fim. Michael Jackson quase morreu. Não, foi uma coisa absurda. História. Eu lembro dos meus pais falando em Terceira Guerra Mundial, porque pros meus pais e pra minha família, os Estados Unidos era a grande potência e isso era indiscutível, os caras ganharam. Pros nossos pais, que não tem, pelo menos pros meus pais que liberais até onde conseguem ser e que não tem afinidade nenhuma com a história, pros meus pais era o fim da história. Os Estados Unidos ganhou. Acabou. A democracia liberal venceu. Sim, desde que Rock nocauteou o Ivan Drago. Inclusive, Rock 4 aí, nova edição, hein? Isso é verdade. Pra eles a democracia... imagina só como é que deve ser essa concepção de mundo, que os Estados Unidos é quem dá as ordens. Você ataca o cara, você ataca os Estados Unidos, onde fica a Bolsa, onde fica as Nações Unidas, onde você ataca o cara no coração do capitalismo, você destrói o símbolo americano das Torres Gêmeas. Aquilo deveria significar o fim, ou melhor, uma afronta ao mundo ocidental. Aquilo ali era um embate ao mundo ocidental. Então, nada mais certo do que meus pais, meus tios e meus vizinhos acharem na época que ia acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Ninguém nunca tinha jogado um avião. Compreensível. É compreensível. Então você vê, meus vizinhos estocando água pensavam igual meus pais, vai ter uma Terceira Guerra Mundial. Vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui. É que você destrói aquela concepção de novo do bem-estar social, né? Você atacou tudo. Você atacou todos os símbolos americanos. Você ataca tudo. E todo o símbolo a exegese do capitalismo, a máxima do capitalismo, o epítome do capitalismo. Você vai lá e afronta. É claro, levando aqui eles levaram as vias de fato. Os caras jogaram um avião contra Não, exatamente. Isso que é uma parada. Não é tipo uma bomba, porque uns anos antes, acho que uns anos assim, ou foi 99, foi 2000, teve uma bomba lá também e acabou que, meu Deus, uma bomba e tal, mas os caras jogaram um avião num prédio. Dois aviões em 2 prédios. Isso é muita coisa. Isso é e vinha mais um, né? Acho que foi em 90 e foi no final dos anos 90 que os caras interceptou não, né? Explodiu ali a entrada, né? Bem a entrada do World Trade Center. Eram as torres que sequestraram um monomotor, atiraram no Pentágono, e teve outro que caiu na Pensilvânia, que dizem que estava indo para a Casa Branca. E tem até o filme é maneiro. Sequestraram o avião fizeram de refém com faca da classe executiva, né? Com faca de... Então, assim, coisas como essa, de um dia pro outro, mudam radicalmente. Como é que é o negócio? O sequestro no avião foi feito com faca da classe executiva. Pô, a galera é muito bundona também, hein, meu? Sim. Assim, 1 ou 2 ia levar uma facada, mas peraí. Tem 50 pessoas no avião, meu. O acontecimento em si muda completamente as regras do jogo. Da menor a maior, né, Gustavo? Da menor a maior. Pegaram um avião e utilizaram como arma. Assim, todo dia eu saio de casa pra ir trabalhar e pro colégio e o meu carro, se eu utilizar jogar contra pessoas, é uma arma. Mas os caras levaram a via de fato. É legal, tipo assim, a gente ter essa noção de quanto os Estados Unidos, que a gente falava que era a maior potência, né, do mundo na época, tava, tipo, tão atrasado na sua segurança interna, né? Como que a facilidade dos terroristas pegar e sequestrar um avião em próprio território americano e jogar dentro do território, sabe? Que é o sentimento de invencível, né, cara? Ninguém nunca tinha feito isso. Exato. E aí que os americanos começaram, né, depois disso, a ter aquela, né, loucura de precisar mais se proteger aqui dentro mesmo. Durante muito tempo não podia levar pasta de dente no avião interno. Você não pode... Eu já perdi desodorante no avião. A moça fala, isso aqui não pode. Uma geração cresceu com 2 coisas, com 2, 3 coisas na cabeça. Eu ia falar Celso Portiolli. Celso Portiolli, Rodrigo Faro e o...
Eu pensar, eu não consegui. Ai, meu Deus. Faustão, põe o Faustão. Não, não se ocupa mais. Como é que fala? Tem também aquele que tinha o microfone dourado. Qual que é o nome dele? Raul Gil. O Raul Gil. Raul Gil. Não, mas o Raul Gil já é velho. Eu conheci o Raul Gil. Eu conheci o Raul Gil. É mesmo? Eu conheci o Raul Gil na locadora Blockbuster, na época dos bons tempos. Eu conheci o Raul Gil tava alugando um filme no Blockbuster. Blockbuster, né? Raul Gil, gente como a gente, né? Você alugava naquela ali que depois foi transformada em lojas americanas, uma das 50 mil que foram. Todos foram transformados em lojas americanas. Mas as três coisas que o jovem da minha geração cresceu foi com o questionamento do poderio americano, né? Não questionamento, mas esse foi o grande debate, né? Sim. Esse foi o grande debate da nossa época, foi... Porque eu cresci vendo guerra do Iraque, invasão do Afeganistão, e quando eu fui ter 17 anos... Quando eu tinha 17 anos, caía na prova isso. Virou assunto de geopolítica. Guerra ao terror. Guerra ao terror virou questão de prova. E olha como isso afetou a vida de muita gente. Existe um antes-11 de setembro e depois de 11 de setembro. Pelo menos nas companhias aéreas existem, né? Não pode levar tesoura, nem apontador, nem desodorante, nem líquido com mais de 100 ml. E existe principalmente nos canais de documentário, né, cara? Que é todo dia um documentário sobre. Quando a gente historiciza o 11 de setembro e coloca ele na longa duração, na longue durée, ou se a gente coloca ele dentro de um período de tempo de 79 a 2021, que foi a saída do Afeganistão, 79 a 2021, ou até antes, se a gente colocar antes do Afeganistão, então se a gente colocar de 1860 ali, uma das guerras anglo-afegãs, 1850 a 1860, até 2001, e pegar a história moderna do Afeganistão, quando a gente historiciza esse período, a gente vê que esses pontos, esses eventos históricos, eles são da nossa competência do historiador também, e da nossa importância historicizar essa galera, esses acontecimentos. O resultado da gente simplificar o 11 de setembro é falar que muçulmano é Kabum. É falar que muçulmano é explosivo. Se você simplifica, você fala todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é Kabum. Aí você vai com aquelas 10 mil generalizações. Porque véu é opressão à mulher, eles são incapazes de ter democracia liberal, porque o Islã é contra a democracia liberal. E lá vem as 500 barbaridades e balelas que a gente tem que ouvir. Por isso que é importante a gente estar discutindo aqui. Por isso que é importante a gente estar historicizando isso aqui. Sabe o que eu queria fazer? Foi falta de organização minha, mas de fazer um debate, que nem vocês fizeram na sua pós, Gustavo, sobre o 11 de setembro, e tinha que entrar segurança pública, e me falavam, pô, você tá no curso errado. Eu falei, não, como assim? Tem que historicizar aí. Tem que historicizar. A gente teve na Unifesp, que foi os 20 anos do 11 de setembro, e a discussão dos 20 anos do 11 de setembro. Nós tivemos cine debate, mesa aberta, discutindo isso. A gente viu até o filme, eu recomendo pra quem estiver aqui, não é um filme lá bom pra cacete, porque são vários diretores que fazem e cada um tem uma visão sobre o 11 de setembro. Se chama... É aquele filme do Nicolas Cage, lá que ele é bombeiro? Esse filme é legal. Não, o filme se chama September 11. O filme se chama September 11, é um filme de 2, 4, 6, 8, 10, 11 diretores. Minha nossa. São curta-metragens, e cada curta-metragem é de um diretor. Eu assisti o do Inharitu, o da Samira Mahmarbaf e do Youssef Chahine. Eu não assisti o filme inteiro, eu assisti só esses daí. Mas são vários diretores que veem o 11 de setembro de certa forma. O clipe do Inharitu eu achei ali um absurdo, porque o filme do Inharitu, esse curta-metragem do Inharitu, ele é recortes de câmeras filmando as pessoas pulando da janela do World Trade Center. É bem triste, é bem pesado, causa um desconforto. E você ouve pessoas gritando, jornalista falando, etc e tal. Só que no fim, ele coloca uma frase em árabe. Eu não vi o curta do Inharitu, mas eu lembrei de ocasiões onde estava o World Trade Center. Você tem um memorial extremamente simbólico em Nova York. Então você tem uma construção de uma estação de metrô e de um shopping luxuoso, só que a construção, a arquitetura, ele forma as chamas da explosão. Sim. Algo assim. Você tem nesse formato, infelizmente o pessoal não pode ver, mas vocês conseguem ver. E é um shopping luxuoso, tudo embaixo. E você tem, aonde eram os prédios, você tem duas pontes, talvez, não sei como é que chama aquilo.
com os nomes das vítimas, você tem flores nos lugares e você tem o museu, o memorial, que eu não tive a coragem de entrar. Fui recomendado a não conhecer. Tive 2 oportunidades e você entrou e assim, é uma coisa, pelo que eu ouvi, similar ao curta do Inaritu. A frase que o Inaritu coloca no final do filme é Ali Yamina Allah Nur Ali Yahdina. Does God light blinds us or guide us? A luz de Deus nos guia ou nos cega, né? Você colocar essa frase no final das contas, você lê e fala assim, porra, os muçulmanos não fala assim, como a culpa é dos muçulmanos, ou como os muçulmanos não sabem ler a religião deles direito, que a religião é boa, etc e tal. Quanto ao memorial do 11 de setembro, você entra lá, são fotos, medalhas, assinaturas, restos da coisa do prédio. É pesado, não é fácil. É umas cenas assim fodas. São umas cenas fodas, sabe? Papel caindo do prédio, e fuligem, e destroços, escombros, e os prédios caindo. Então assim, não é fácil. Mas... É o Joelma americano, né, cara? É quase mais que o Joelma, né? Pelo amor de Deus. Eu, meu pai e minha mãe entramos no memorial do 11 de setembro. Quem não conseguiu entrar no memorial... Eu fui no memorial às vítimas do Holocausto também. E minha mãe não entrou, não conseguiu entrar. Só entrou eu e meu pai. Claro, tem propostas diferentes, né? Esses 2 monumentos. Tem propostas diferentes, esses 2 monumentos. O do 11 de setembro é quase um memorial aos bombeiros. Uhum. É muito voltado ao memorial do bombeiro. Você tem até, acho que uma maquete da Estátua da Liberdade, ou é uma maquete, eu não lembro muito bem, mas é uma maquete no meio da sala com um monte de medalhas penduradas e um monte de objetos pendurados nessa estátua, né, nessa maquete. E essas medalhas são dos bombeiros condecorados, né? Nenhum deles é o Nicolas Cage, obviamente. Pô, isso é falta de pô, tem que homenagear o Nicolas Cage. Essa questão dos bombeiros é muito curiosa, porque você tem acho que desde antes, mas nessa época, o prefeito de Nova York era o Giuliani. E você tem nesse período um grande enaltecimento ao Police Department e ao Fire Department, né, o bombeiro e os policiais nessa geração do Maluf, né? E fica marcado, né, a questão do Giuliani, dos bombeiros, e tem essa coisa depois nós vamos ver com Guerra ao Terror aqui, do Memorial Day. Não tô dizendo que esses caras se incluem no Memorial Day, mas você tem essa relação do lembrar, para não esquecer, vamos registrar aqui, né, tudo que aconteceu de uma maneira muito incômoda, né. Eu não gosto muito desse discurso americano, não, porque faz parecer que... Por exemplo, Sniper americano. Eu queria discutir isso o tempo todo, ainda bem que você tocou nesse assunto. Eu não vi o filme, mas a proposta do filme eu quero muito ver, porque essa proposta é que o Gustavo tá propondo aqui. O filme Sniper americano é basicamente assim: The Muslims brought this on themselves. Os muçulmanos que causaram isso, sabe? Nós estamos atirando nas crianças que estão levando bombas porque eles atacaram a gente primeiro. É um discurso americano. O filme patriótico americano é muito fácil de conhecer. Você sabe a característica do filme patriótico americano. Você sabe. Pô, batou aí, Gustavo. É fudido. Você tem aquele... Não, e tem um que é a trilogia. A trilogia é ótima. Invasão à Casa Branca, Invasão a Londres... e invasão a sei lá o que. São 3. É com Morgan Freeman. Olympus Has Fallen. Olympus Has Fallen em inglês. Invasão à Casa Branca. É com o Morgan Freeman e o Gerard Butler. É ele mesmo. Esse filme, quem é o vilão é o norte-coreano. Sim, é o norte-coreano. É o norte-coreano, é Eixo do Mal. Eixo do Mal. Eu já vi esse filme, passa direto na Sessão da Tarde. Isso aí. Sessão da Tarde não, na Tela Quente. E aí você tem depois o London Has Fallen, que é quem é o vilão, é o árabe. E aí tem o terceiro, que é Angel Has Fallen. O coreano até é vilão mesmo, que o K-pop vai... Filmes do Pierce Brosnan no 007 são muçulmanos, os vilões, ou tem os norte-coreanos também. Ou terroristas franceses, enfim. Tem também outro com o Channing Tatum, não sei o nome dele. Ataque ao Poder. Não, mas o Sniper americano é maneiro. É o único filme bom do Bradley Cooper. É maneiro, é legal. Cano, é essa questão esse discurso que não pega aqui, não pega entre nós aqui, críticos, e não pega fora dos Estados Unidos. Não pega fora dos Estados Unidos porque esses filmes, onde estão eleitos os vilões, e onde o nacionalismo vence, o que vence é a nação americana, o espírito americano, a bandeira americana. Isso vale pra nação, né? Não, mas pra gente não pega, porque a gente não tem esses vilões.
Nós não temos esses vilões. Nós somos o quintal dos Estados Unidos, mas nossos vilões tá mais pra segurança pública do Rio de Janeiro, entendeu? O vilão do Brasil é o seu racismo que ele nunca venceu, entendeu? O vilão dos Estados Unidos é todo o eixo do mal. Os socialistas, os latinos, os árabes e os norte-coreanos. E esse heroísmo é uma fantasia. A canalice matando as crianças, por exemplo. Se você pega as imagens do funeral do tal sniper americano, ele morre baleado por um soldado, o Texas para. Mas o Texas pararia mesmo. Sabe uma coisa que me irrita no Bush, por exemplo? A coisa que mais me irrita no Bush é aquele sotaque muito texano dele. Aquele sotaque Dixie, que ele faz questão de fazer, é um negócio que me não dá. O Bush, ele é meio Zema, assim, sabe? O governador do Minas Gerais. O Zema, ele faz questão de falar que ele é forte, assim, é desnecessário, cara. Pá. Só que o pior de tudo é que nem texano ele é, né? Então, ele é o Ivy League, esse cara. É um cara lá da Nova Inglaterra, eu acho. Nada a ver. O Bush, ele é incapaz de ser presidente. Ele é incapaz de ser presidente. O Al Gore é piada também, né? Porque, tipo... O Al Gore é meme, mas é mais pela questão do South Park, né? Man, Bear, Pig, né? Sim, e do Simpsons. Do Simpsons, O Al Gore também não sei se era capaz de ser presidente, não. Mas o Bush é a piada. É pior que a época do Kissinger. Tem aquele filme sobre a história do vice-presidente do Cheney, do Dick Cheney. Dick Cheney. O que é o filme dele. Qual que é o nome do filme dele? Vice. Quem que faz mesmo? É o maluco que foi o Batman. É o... Isso. É o Christian Bale. Christian Bale. O cara engordou pra fazer o papel. Ele ficou gordão. O Dick Cheney, o filme do Dick Cheney explica muito melhor a situação do Iraque do que Guerra ao Terror. Do que Guerra ao Terror. Do que filmes de Guerra ao Terror. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Tudo bem, a gente viu as questões imediatas e tudo mais, mas dos anos seguintes, a guerra ao terror, a doutrina Bush, né? Bush filho, né? Lembra Bush filho? Sim. Ela vai ser assim, claro, não era a intenção, evidentemente, mas assim, se a ideia era frear os americanos, aconteceu o contrário, né? A gente teve um aumento gigantesco da presença americana e agora forte, né? Porque antes era meio velado, tal, você mandava assim grupos paramilitares, etc e tal. Não, agora, e você deu uma justificativa. Tanto que tem, né, toda aquela teoria da conspiração, que o 11 de setembro na verdade foi feito nos Estados Unidos mesmo, para ter justificativa, etc e tal. Porque teve mesmo, né? A partir daquele momento você validou internacionalmente intervir num monte de países, né? Sim. E inclusive, pro lado dos Estados Unidos piorou também, porque quando eles aumentaram isso, surgiu 1 milhão de outros grupos extremistas para novos inimigos, etc e tal, né? Além dos grupos que já tinham e agora viraram inimigos, como o Hamas, né? O Boko Haram surgiu, o Hamas já existia e foi tido como terrorista a partir dali, né? Os Estados Unidos cansou de testar as armas novas com latinos e foi testar em outro ambiente. Exatamente, o mexicano já deu o que tinha que dar. Pra mim é indigesto, não só a situação em que foram colocados os países árabes, mas países muçulmanos no geral. Toda guerra ao terror, é um absurdo na minha concepção. Países financiam o terrorismo. Financiam sim. Sabe o que aconteceria se não tivesse terrorismo? Sabe o que teria acontecido se não tivesse terrorismo? Não. Sabe o que devia ter acontecido para não ter terrorismo? O imperialismo não devia ter posto o pé na porra do Oriente Médio em primeiro lugar. O erro foi o primeiro cara que mostrou um cartão do Mickey Mouse lá. Se não fosse o Dizzy Gillespie tocar trompete pra diplomacia do jazz em 1956, não teria essa porcaria. Tudo culpa desse trompetista que eu adoro. É culpa do Tintim, Pedro. O Tintim que ia se meter lá naqueles lugares, aquele menino com aquele País cachorro. do Ouro Negro, aquele velho bêbado que andava com ele. Aquela coisa toda. Esse pessoal aí. É o foda, né, mano? É porque no final das contas tudo se resume ao petróleo, né, parça? E eu não gosto de ser reducionista, mas no final das contas tudo é interesse no valor do barril. Não, mas é mesmo, porque quando a gente olha outros lugares assim, fora do Oriente Médio, e até fora do grande Oriente Médio, no caso específico aqui da Nigéria, os problemas ali gerados pelo Boko Haram e pelo Biafra também, que, vamos lembrar, o Pelé conseguiu terminar, né, a guerra. Cantor horrível. Os problemas gerados na Nigéria e o crescimento... A Nigéria é um país com problemas enormes, etc e tal, um país dividido entre si, não é um estado-nação como deveria ser, etc e tal, mas a coisa se escalonou
quando o preço do petróleo começa a fazer o efeito na política local. Porque é o que até a gente já falou, né? Mais importante para o grupo extremista muçulmano aqui no caso, impor a doutrinação religiosa deles, etc. e tal, é eles estarem donos da riqueza local, que no caso é o petróleo. Se fosse outra coisa, seria outra coisa. O problema do reducionismo das riquezas locais, eu acho que vira um problema quando se coloca, por exemplo, no Afeganistão, quando se fala da venda de opiáceos no Afeganistão. Como se, caramba, aquilo ali fosse... Não que seja um mercado pequeno e que não faz diferença, não é isso. Não tem nem comparação no mercado do PIB de país, exato, não é. Tratam o opiáceo no Afeganistão como se ele fosse a moeda do Afeganistão e tal. E por quê? Porque você precisa arrumar, quando você não tem petróleo, como o Afeganistão não tem porra nenhuma, você precisa arrumar alguma coisa que valide o argumento da commodity, né? Não, é que no caso do Afeganistão, a intervenção foi claramente na procura do Bin Laden e tal. E ele realmente estava lá, né? Mas... Sim, teve a sanção da ONU e tal. Foi algo realmente que os americanos tiveram permissão pra fazer, né? Diferente de anos depois no Iraque, que aquilo lá é um crime de guerra que ninguém fala, mas, né? É, aquela coisa, os Estados Unidos ele nunca entra em guerra com ninguém, né? Ele vai em nome da ONU. Mas no Iraque não teve essa sanção. Não, no Iraque, Operação Iraque, é foda. Você tem ali Paquistão, Índia e Afeganistão. E a divisa do Irã com esses dois países. Certo. Aquela região, vocês já viram foto daquela região? É um deserto de pedra. Uhum. Tem vales com rios e dá pra plantar, etc e tal. Mas é uma região montanhosa. É uma região que não é de fácil acesso e é uma região que você não dá... É muito difícil ter controle central daquilo lá. O Paquistão tem certo controle das suas regiões porque o Paquistão é um estado inventado pelos ingleses. O Paquistão é um estado inventado. PAK, é inventado. O Paquistão significa... Não é o acrônimo das etnias, né? O acrônimo acrônimo Pashtun, Sikhs, Baluchis, enfim, Paquistão é uma invenção. E assim, o Bin Laden tem aquele filme Zero Hour, né? Tem outro filme que a gente pode levar aqui, que é o filme da caça ao Bin Laden. Qual é o nome daquele filme? Homem de Ferro 3. Não, é A Hora Mais Escura, com a Jessica Chastain. Em inglês é Zero Dark 30. A Hora Mais Escura. Isso, em português. Chris Pratt. Legal. E aí você tem a caça ao Bin Laden e você envolve aparato americano. E aí tem o investimento pesado em segurança e em armamento militar, porque você tem que fazer invasão e assegurar um país que não tem acesso ao mar e que não tem infraestrutura. A única infraestrutura que os caras têm são as bases no Paquistão. Então os caras têm que ir dos Estados Unidos pro Paquistão, do Paquistão pro Afeganistão e caçar o Saddam. O Saddam não, o Bin Laden. Filho. O Bin, né? Por os íntimos, o Bin. Você tem a transposição de órgãos americanos, e isso é a parte que me irrita. Órgãos como a CIA, como o FBI, eles vão plantar nesses países prédios. Não que os Estados Unidos não fizessem isso antes através das suas embaixadas, mas só que dessa vez vão ser órgãos como a CIA, vai ter bases nesses países, e esses filmes mostram isso. Tem até outro que é o 13... Só um parênteses aqui. Nesse filme aí, A Hora Mais Escura, o cara que faz o Bin Laden, que chama Rick Seckham, ele é britânico, tá, não sei o quê. Deve ser descendente de árabe, não, com certeza, com esse nariz dele, com certeza. E o outro filme, ele só tem 2 filmes, é esse mais um, em português chama Santa Paciência, ou em inglês é East End. E olha só a história do coisa é que o cara, ele é casado com uma mulher, e aí a mãe dele morre, no leito de morte, a mãe conta pra ele que ele é dono da comunidade árabe, e aí a mãe conta que, na verdade, ele é adotado, e que, na real, ele não é árabe, ele é judeu. E aí a história do filme é ele se introduzindo no judaísmo. E ele vira taxista. Ah, que maravilha. Lembrei. 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. Outro filme americanão que a ideia é mostrar que a CIA tem bases no mundo árabe inteiro. E os caras colocaram CIA e FBI e toda a plataforma. Não é à toa que o secretário de Estado americano é mais importante que o vice-presidente.
claro. Outro filme também da guerra do Iraque é o Zona Verde. E o outro é o... Isso aí, a gente já entrando na cultura pop, né? Esse é da Guerra do Golfo, mas é um marco também, que é o Manchurian Candidate, que é o Sob o Domínio do Mal, que tem o remake, né? O primeiro é da Guerra da Coreia, com o Sinatra. O segundo é Denzel Washington e Liev Schreiber. Liev Schreiber. Outro filme. Liev Schreiber. Lembrei de uma coisa muito interessante agora. Nossa, agora vocês vão adorar. Jack Ryan. Adoro o Jack Ryan. O Jack Ryan foi transformado completamente. Quem fazia o Jack Ryan era o Alec Baldwin. Harrison Ford. Mas o Alec Baldwin fez um Jack Ryan no Caçado ao Outubro Vermelho. Boa, esse eu não terminei de ver. Esse é bom. O que é interessante é que o Jack Ryan, ele foi transformado de um homem da inteligência, porque o Jack Ryan é um cara da inteligência, né, da inteligência americana. Ele foi transformado em um cara da ativa pelo John Krasinski no novo seriado da Amazon, Jack Ryan. Eu acho mais legal. Jack Ryan, que era um personagem de livro, que era o cara da inteligência, que não sabe usar uma arma, mas ele sabe desvendar os negócios, ele virou agora a intervenção americana. O Jack Ryan era um personagem do Tom Clancy, né? Se não for a memória. Um personagem do Tom Clancy. Sim. É Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Porque o Jack Ryan, ele é, na cultura pop, ele é esse personagem da inteligência, e os caras transformaram o John Krasinski, que agora virou um novo galã, sem músculos nenhum. Que isso, o cara tá enorme, para. Sabe que de nada, isso, homem, sabe de nada. Você viu o Lugar Silencioso 2? Enorme sou eu. Enorme sou eu que peso 105, não músculos, Ele deve pesar 110 só de músculo, tenho certeza. Mentira, que 110 de músculo tá competindo aí, é bodybuilder, competidor, deixa de ser menino, o homem é magro. Não. O homem é magro. O homem é magro. Você tem a imagem dele do The Office. Não você não tô com a consegue imagem se do The Office. desvencilhar. Não tô Você com a não imagem consegue do se The Office. desvencilhar. Eu assisti Lugar Silencioso 1 e 2, filho. Eu sei. Eu assisti os trabalhos mais recentes dele. Eu não sou bobo, não, filho. Eu deduzo. Eu deduzo mesmo. Justamente. Eu deduzo. Tá aí. E aí eles transformaram o Jack Ryan num cara da ativa que anda de helicóptero com uma M16 e atira em colombiano. Em venezuelano. Colombiano, exatamente. É absurdo. E isso é a cultura pop americana, e a gente já falou de cultura pop aqui pra cacete. A quantidade de filmes americanos que a gente falou aqui de patriotismo é enorme. Eu acho que os Estados Unidos conseguiu ter um quase lucro com relação à produção americana baseada no 11 de setembro e na Guerra. É um nicho, Guerra-Terror é um nicho cinematográfico, Guerra-Terror. Devia existir esse tema de filme, né? Essa categoria, Guerra ao Terror. Vamos ver o quê? Filme de ação? Não, filme de guerra ao terror. É filme de guerra ao terror. Tem até aquele filme que eu acho muito louco também, que ele chama justamente o Guerra ao Terror, né? Sim. É o Antibombas, né? Sim, isso. Ele é do Esquadrão Antibombas. É incrível, gente. É incrível. E tudo coloca... Ai, eu não gosto desse reducionismo, mas tudo coloca os Estados Unidos como vencedor. Como a pátria, a democracia liberal. Meu Deus. Se tem uma coisa que não podemos questionar do espírito americano é o seu egoísmo, certamente. Seu egoísmo não, desculpa, seu egocentrismo. Com certeza, Deus, com certeza. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que essa aqui todo mundo já era grandinho, talvez o Pedro tivesse 5 anos. Mas todo mundo lembra que não faz tanto tempo assim. A morte do Bin Laden. Quem lembra? Perfeitamente. Não, mas vocês estavam vendo na hora? Tava vendo na TV, irmão. Também. Eu tava vendo na TV também. Foi de noite isso, eu tava vendo tipo. Foi de madrugada. Tava passando filme na Globo. Eu tava tipo vendo, tá ligado? Aí tipo, plantão. Bota a música aí, Jabolo. Esse plantão, quando toca, a gente sabe que dá Toda merda. vez que tem plantão, quando teve Torre Gêmeas, também teve plantão. Teve plantão. Eu lembro. Vocês não lembram de porra, lembro que da Torre Gêmeas você era criança. Eu lembro que eu tinha 4 anos. E essa história é um produto, a Guerra ao Terror, do início ao fim. Você tinha filmagens da operação vista pelo Obama. O Obama vendo a operação, o pessoal mostrando o Obama na sala de operações. Você vê, né? É um produto isso. Quando teve a morte do Bin Laden, não foi uma comoção tão grande assim, na verdade, eu acho. Pelo menos não pra nós. Muitos desacreditaram. Não, mas eu desacredito até hoje, mano. Tem algumas coisas pra ser colocadas. Primeiro que, na hora imediata, nem todo mundo viu, porque era de madrugada, só quem tava vendo o filme que tava passando agora, que eu não consigo me lembrar que filme se era tão de madrugada, mano. Não, mas era começo da madrugada, era tipo 00:01, assim. Era começo ali. Devia estar passando, tipo, aquele lá de domingo, né? Devia ser domingo, se não me engano. Não, acho que era sábado. Era domingo.
domingo. Era domingo que eu acordei segunda-feira pra ir na aula de inglês e o pessoal na aula de inglês tá comentando. Tá certo, era domingo sim, porque eu estudava à tarde, por isso que eu tava acordado, é isso mesmo. Foi domingo pro dia de semana. Rapaz, como as coisas são. Mas rolou uma parada. Aqui não foi tão forte. Primeiro porque o Bin Laden, pra gente, ele é um folclore, ele não é um inimigo exatamente, né? Foda-se quem é uma barba, um turbante. A revista Caras tentou colocar que o Bin Laden tava no Rio de Janeiro várias vezes, mas de qualquer jeito. Uma palma pro editorial da revista Caras, que licença. Sim. E lá no Rio de Janeiro, o Michael Jackson lá tá no terreiro de Umbanda no Recife. Exato. Tá ele Minha irmã acredita piedosamente que o Michael Jackson está vivo. Não, o Michael Jackson, o Hitler e o Osama Bin Laden estão no interior de Osasco, ali no terreiro de Quimbanda, eu tenho certeza absoluta. Osasco não, irmão. Que essas figuras você encontra ali no Mato Grosso do Sul. É verdade. Mas de qualquer forma. Varginha, né? Eles vão ter. A parada é que ficou meio esquisito. E eu lembro exatamente da minha mãe falando: tá bom que eles não iam mostrar o corpo. Jogaram no mar por respeito à religião. Até parece. Essa aí é famosa. Eles não mostraram o corpo, irmão, porque não devia ter mais corpo, tá ligado? Não, beleza, mas assim também, tipo... Pô, irmão, vamos supor, você é um militar americano lá, louco pra encontrar o cara, tipo, na fissura. Você vê o maluco na sua frente, irmão, vai estar, tipo, 10 seu soldado americano, na hora que vê o cara, mano, eu vou dar a bala também, que eu vou falar que eu matei o Bin Laden. Sabe o que eles devem ter feito? Eles devem ter feito porque a gente é crescidinho, a gente sabe que os caras não são idiota, né? Os caras é dono de drone, da puta que eu pariu. Eles devem ter explodido o lugar que o Bin Laden estava e devem ter mandado uma equipe de reconhecimento achar algum corpo. Sim. Eles não devem ter feito aquela operação inteira que mostra não, muito porque a operação é toda cagada, assim, o helicóptero cai, os caras então, se atrapalham, o que eu vi um pouco da operação, os caras falaram que invadiu a casa que ele tava, tá ligado? Não explodiu nem nada, entrou lá e eles meteram bala nele, tá ligado? E dizem que eles veem o Bin Laden põe a esposa na frente. Põe a esposa na frente, mas os caras não querem saber, mete bala e é isso, tá ligado? Dá pintar um cara de míssil hoje. Mas faz sentido essa justificativa do a gente teve que jogar ele no mar por respeito à religião, etc. Então. Acho que os caras estavam cagando e andando também, tá ligado? Eu também acho. Eu acho que estavam cagando e andando. Os caras não quis mostrar acho que os caras não quis mostrar o corpo porque não deve ter, tipo, mais corpo pra mostrar, irmão. Tanta bala que deve ter ficado, tá ligado? E é muito doido que depois saíram as filmar. O cara, ele ficava assistindo Chaves lá. Ele adorava Chaves, muito doido. O Bin Laden, ele ficava lá assistindo Chaves lá no Cafufo. Mas isso é um bagulho, né, mano? Que tipo, pô, você fica perguntando, caralho, os caras foram lá entrevistar o cara e tal, pá. E ele lá de boa, assistindo a TVzinha dele, sentado. Aquele, na realidade, era o segundo esconderijo dele, né? Teve o primeiro. Então, mas teve vários, né, que foram lá entrevistar ele. Não, cara, mas aí até tudo bem, tem até um filme que mostra um pouco disso, de outro âmbito. Eu não lembro agora o nome desse filme, mas é um filme que é um jornalista, um cara que faz jornalismo, ele é estudante de jornalismo, ele é americano, e aí ele manda mensagem pra uns caras da Somaliland, e aí os caras chamam ele achando que ele era um puta jornalista, assim, da CNN, e aí ele passa um tempo na Somaliland e ele entrevista, e é real, né, um filme de história real, e ele entrevista, assim, os piratas lá, os puta cara procurado pelos Estados Unidos até umas horas, e ele entrevista porque ele vai ali conhecendo a galera, tal, não sei o que, então, isso é... É Palpatine esse filme, não? Não, esse filme é recente, assim, Não, tem um filme também, falando já também de cultura pop, aquele, o Sacha Baron Cohen, o ditador, que a última cena mostra o casamento, assim, dá um zoom numa janela, tá o Bin Laden. Essa é uma parada. E aí? Mas aí, ele morreu mesmo? Ele morreu mesmo ou ele virou o Barack Obama? Tio, aquela parada, né, irmão? Ele tá no mesmo patamar do Lázaro, né? Então, porque o Bin Laden brasileiro, o Lázaro, os caras fez questão de mostrar em todo o grupo de WhatsApp. Mas brasileiro é isso mesmo, né, irmão? Aqui, ó, os caras tirando foto, matamos o cara. Não, tira foto do lado do cadáver, inclusive, né? Fazendo um rendo. O grande brasileiro Lázaro. É assim mesmo. Se fosse, tipo, o exército brasileiro que tivesse pegando o Bin Laden, os caras iam pedir pra tirar foto de matar ele, mano. Respeito ao cadáver, nem fuder. Não, o Lázaro é o único fã do MaguilaCast. Exatamente. Não, mas é aquela parada, vai, sério. Tipo, mano, se ele tivesse morrido, o nego já ia ter descoberto, tá ligado? Ele morreu. É porque tem toda aquela parada também, que aí entrando aqui em méritos de teoria da conspiração, que o Bin Laden, na verdade, ele era um personagem, né? Ele era um fruto, uma produção americana e tudo mais.
E, enfim. Mas uma coisa que impressiona até mais é a quantidade de filhos que ele teve na vida, né? Foi uns 60 e tanto, uma fita dessa. É mesmo? E o pai dele teve uns 100 e não sei quantos, se eu não me engano. Daí, se não me engano, era um dos caçulas, de fato, verdade. Mas isso era da esposa principal do pai dele. Imagina ter 100 filhos, mano. Isso aí Tem um cara indiano. Atualmente, o cara que tem mais filhos vivo, acho que é um indiano ainda, que tem, tipo, 100 e tantos. 100 filhos, imagina a quantidade, imagina o preço da pensão. A pensão que tu paga. Puta que pariu. Mas realmente, eu tava vendo as coisas do Bin Laden aqui, vendo foto dele, realmente ele foi o vilão da minha infância. Ele foi o vilão da sua infância? Um dos. O vilão da minha infância, meu pai. Nossa, porque meu pai não calava a boca de Nem falar das isso. vilãs de novela, né? Foi o Fernandinho Beiramar. Vocês tocaram num ponto muito importante. Porque quando o Bin Laden morreu, independente se ele morreu ou não, enfim, quando ele morreu, a imagem que se foi passada, eu lembro perfeitamente disso, é que o mundo agora tinha paz. O inimigo número 1 foi exterminado, acabou. Nós novamente, os Estados Unidos venceu, acabou com o inimigo, a paz vai voltar a reinar. E poucos anos depois, o que acontece? Guerra civil na Síria, na Líbia, etc e tal. Estado Islâmico, que foi o novo Bin Laden. Porque depois do Bin Laden, a Al-Qaeda, ainda existe a Al-Qaeda, aquela coisa toda, mas a Al-Qaeda é meio, né? O Estado Islâmico foi o novo big deal dessa parada. Era o novo inimigo. Estado Islâmico, Boko Haram, isso aí. Haram, pelo amor de Deus. Boko Haram. Haram, né? Puta, Boko Haram perdão. é outra Boko Haram. Haram é outra história. Mas no... Perdão, Boko Haram. Cara, o Boko Haram, ele ainda tá lá na Nigéria, esses países que ninguém liga. O Estado Islâmico, ele era composto por europeus. O Boko Haram é mais ou menos o que o Talibã é pro Afeganistão, né? Algo de certa muito maneira. mais local. De certa maneira, sim. Eles nunca vão ter autoridade pra virar o Boko Halal, mas isso Eu entendi a piada. Você Obrigado. sabe a piada? Você sabe entender a piada? Eu sei. Não. Não? Porque vocês não sabem árabe. Você tem que explicar, a piada não é boa. Exatamente. Mas, cara, o Estado Islâmico, ele é até muito diferente, porque ele era composto justamente por... Que nem a Al-Qaeda, ela é composta por palestinos, aí tem os árabes lá, uns caras assim. O Estado Islâmico, ele tava recrutando gente mundo afora, Europa. O Estado Islâmico entrando em outro assunto, outras águas, né? Mas isso é importante falar. O Estado Islâmico tem muita relação com a questão das colonizações e das imigrações. Você tem que ver da seguinte forma. Tem até um filme belga chamado O Jovem, sei lá das quantas, que fala muito bem disso. O Jovem Ahmed. Sim. O que acontece é o seguinte, você tem os imigrantes das ex-colônias francesas, principalmente no mundo árabe, no norte da África, né, e você tem a Índia e o Paquistão na Inglaterra, você tem toda essa galera indo para os Estados Unidos, indo para França e para Inglaterra. E aí tem os filhos desses imigrantes que são cidadãos europeus, né, são vistos como cidadãos de segunda classe, e não se reconhecem como franceses, nem como ingleses. Sim. Porque o nacionalismo fala que inglês e francês é quem é branco, não quem é moreno ou barbudo. Então, quem que dá pra esses caras? Quem que fala, nós somos a sua casa? Os jihadistas, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, o Daesh, o ISIS fala, nós acolhemos vocês. Vocês que não sabem de onde vocês vieram, vocês vieram daqui, ó, desse mundo. Esse é o mundo verdadeiro, você tem que voltar pra cá. É uma questão de retorno. Olha que loucura. O Estado Islâmico causa, e a guerra na Síria, a guerra na Líbia, causa o displacement, causa a diáspora síria, né? E a diáspora libanesa. Crise dos refugiados. E a crise dos refugiados. E aí você tem, dentro desses países, eles entrando na Europa. E a Europa falando, vamos fechar as portas, vamos fechar a porta. Eles não são europeus, eles são europeus. A segunda, a terceira geração dos imigrados fala, tá bom, não sou europeu, vou lá lutar com os caras. É tudo uma roda, cara. Tá tudo conectado. Eu lembro perfeitamente na época a época devia ser assim, 2016, talvez 2015, vai. A Merkel, toda a opinião da Merkel é a mesma coisa, né? Nós temos que ver isso aí. Toda vez a Merkel fala a mesma coisa, nós temos que ver isso aí. E ela disse isso, né? Nós temos que ver isso aí. Ela falou pra gente, ela querendo explicar qual que é o verdadeiro problema do Estado Islâmico, né? Na época que tava bombando, assim. Nossa, Na época que o Estado Islâmico tava em alta, né? Tava na moda. Ela dizendo, a gente não tem que ir lá derrotá-los militarmente. A nossa posição tem que ser impedir que os nossos jovens vão pra lá. Pra você ver, assim, essa tamanha era realmente a massa e a de articulação, assim, tal, que teve nessa galera que tava na Europa. É meio inédito nesse sentido, né? Porque antes, assim, o problema estava sempre lá. Agora o problema tá aqui também.
É doido isso. Os problemas estão na questão de identidade. Aí são questões de identidade. Abdel Malek Sayad, o livro do Abdel Malek Sayad, né? Quando ele fala de migração e identidade. A segunda, a terceira geração, se elas não forem integradas, elas vão falar que o lugar delas é onde os pais estavam. Porque eles não vão se reconhecer nem como franceses e não vão se reconhecer como imigrantes, como dos seus países de origem. Tem questão de identidade. E o Estado Islâmico extrapolou demais os níveis da brutalidade, né? Porque os caras decepavam gente ao vivo, né? Aqueles vídeos, vocês lembram? Todo mundo viu. O jornalista cortando a cabeça. Eles matavam os coptas, coitados dos egípcios. E também todo o apagamento histórico deles, né? Sem falar que eles estavam querendo recuperar uma coisa que é completamente absurda. Que no Islã, existe sempre essa coisa do califado, né? O califado é meio mítico na história do Islã, porque todo mundo fala, caiu o Império do Islã, nós já fomos grandes, precisamos resgatar essa grandeza. O que é resgatar essa grandeza? É voltar na época que tinha califado. Por quê? Porque nós lá éramos puros de religião e grandeza. Pra quem estuda Oriente, quem estuda História do Islã, isso é básico, né? Tá muito claro pra gente. E é muito claro que o Estado Islâmico estava fazendo não era resgatar califado porra nenhuma. Resgatar a pureza da primeira comunidade de crentes, nem a grandeza do primeiro Estado Islâmico, né? E o conceito de Estado Islâmico não existia quando existia o califado. Quem cria o conceito de Estado Islâmico é o Rashid Rida, nos anos 30, 40. É o Rashid Rida que cria essa porra dessa questão. E aí vem o Said Qutb, que leva isso à enésima potência no Egito também. E ele é até preso pelo Nasser. Para estudar essa galera tem que estudar muita coisa, né? E o Estado Islâmico, ele prega ódio. Eu fico incomodado de falar, porque os caras pregam maldade, sabe? O Deus deles se chama petróleo, se chama dinheiro. Eu choro, porque eu sou muito emotivo, né? Quem não me conhece. Mas assim, eu fiz história porque eu acho que história é o que nos une. E quando os caras destruíram Palmira e destruíram os museus de Erbil, os museus de Mossul, as mesquitas, eles estão destruindo parte da minha história também. Eu sou humano, eu faço parte, não existe raça nem nada, existe humano. E aquela história é minha. Os sumérios, os babilônicos, Palmira, é minha história. Então eles estão destruindo o que é meu também, o meu legado. Então isso me marcou muito, a destruição, porque eles falam, não, porque nós somos iconoclastas e Deus não permite imagens. Iconoclastia é uma coisa que se debate desde a época de Bizâncio, desde a época de Cristo, desde a época de sempre. Sim. Vocês não sabem o que é o debate iconoclasta, eu queria falar pro Estado Islâmico. Vocês destruírem isso daí é só vandalismo. Vocês estão apagando a minha história e a história de vocês. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Bom, para chegarmos nos finalmente, queria falar da situação nos âmbitos mais recentes das coisas, né? Que muita coisa rolou esse ano, só muita coisa rolou, né? Além da pandemia, etc. O mundo continuou independente da pandemia. E, cara, o Trump derrotou o Shazam? Tá bom. Joguei essa pergunta na mesa. Tá bom. Acontece hoje, nas minhas considerações finais já, talvez um baque dos Estados Unidos, do mundo que acreditou no conto do Joe Biden, José Bidê. Não só do Joe Biden, né? José Bidê? De vários outros, mas ele é eleito, né, e assume num clima de New Deal, com a vacinação, numa euforia rooseveltiana, e agora toma um golpe arquitetado pelo Guga Chakra, do Globo News, que é um cara mó rico da história. Que, por sinal, encontrei Guga Chakra passeando lá no Memorial 12 de Setembro. Avistei Guga Chakra. Tudo conectado. Nelson Portioli, Guga Chakra. Sabe que o Guga Chakra é primo do Paulo Cogos. Tem muita coisa aí, hein, mano. Tá tudo aí, mano. Olha na praia. Eu não gosto do Guga Chakra. Minha mãe fala, Gu, você devia se tornar o novo Guga Chakra. Eu não gosto do Guga Chakra. Ninguém gosta do Guga Chakra. Ele chora. Não, porque Beirute é uma cidade linda. Porra, o Macron foi lá colonizar aquela porra depois que os caras voltaram, depois que explodiu o negócio. E você não vai criticar isso, Guga Chakra? Eu não sei se o Trump acabou com o Estado Islâmico, não, mano. Mas que ele arquitetou a volta do Talibã para Afeganistão, ele com certeza é um dos principais culpados.
Certamente ele tomou um monte de Cara, mas tem uma questão assim que, de verdade, na questão do Joe Biden e dessa figura democrata e tal, não sei o que, quando você vê o que o governo Obama, Sim. incluído Obama, fez na Líbia, como é que você pensa assim, que assim, né, que se colocou uma retórica muito dos bonzinhos e dos malzinhos, né, dos republicanos como essas figuras que vão lá matar a galera no Oriente Médio, os democratas são os pacifistas. É muita moralidade. Meu amigo. Mas é aquele meme, né? Tipo, que você vê dois bombardeiros americanos, tipo, o republicano com uma bandeira LGBT, né? O republicano não, o democrata com uma bandeira LGBT, né? Tipo, Black Lives Matter, não sei o quê, e tipo, o republicano só... Nada mais republicano do que um democrata. Tipo isso, tá ligado? É incrível, os caras têm medo do Bernie Sanders, e o Bernie Sanders é social-democrata. Eu fico, cara, vocês estão com medo da social-democracia. Eles só são mais progressistas, né, mas... Sim, de fato. Algum de vocês viu qual foi a surpresa que o George Bush tinha pro dia 11 de setembro desse ano? Que ele já comentaram no Twitter que era a surpresa dele? Não, Eu não vi, o que ele fez? Não, também não sei, tô perguntando pra você. Pitts, flopou. Foi mal, Jorge, eu não vi. Flopou. Desculpa, seu Bush. Sou o seu Bush, perdão, esqueci. A crise dos refugiados meio que já não passou, mas deu aquela estagnada e tal, né? Só que os problemas vindos agora do Afeganistão podem ser talvez não sejam tão grandes, porque antes a situação era em mais lugares, etc, até um pouco pior. A repercussão internacional vindo do Afeganistão tá muito similar, para não falar que tá maior. Aquela cena do avião, aquela cena ali, maluco, porra, é filmagem do século, assim. Porque, mano, aquilo lá, o cara, tipo, pô, o que dá, tipo, na cabeça da pessoa? Não, vou me pendurar aqui no avião pra me fugir, tá ligado? Uhum. Tipo, no 11 de setembro ainda a pessoa, tipo, ela não teve nem o que fazer, tá ligado? Não, ali o cara escolheu. É o desespero, tipo... São imagens bizarras. Eu acho que a herança do 11 de setembro é muito triste. Primeiro que a grande herança do 11 de setembro são a perda de vidas, né? Tanto vidas muçulmanas quanto perda de vidas americanas, né? É porque isso é uma parada também que às vezes quando a gente fica sabendo de atentado terrorista, sei lá, quando tem lá na França, na Alemanha ou nos Estados Unidos, que seja, enfim, etc e tal. Só que a maior parte dos atentados terroristas são nos próprios países da região, né? Do Oriente Médio. Tem atentado terrorista todos os dias em lugares como o Iraque, a Síria, o Afeganistão, talvez agora não tenha mais tanto, mas enfim, são esses lugares onde tem todos os dias, né? Sim, até pouco tempo atrás Cabul ainda era uma capital explosiva, cara. Não tem... Uma piada. Desculpa. Essa piadinha é medíocre. Ela já foi feita algumas vezes no programa. É verdade, a capital Cabul é uma capital que... E é engraçado também, eu vejo isso, de que sobretudo a mídia de forma geral, né, assim, a imprensa e tal, não consegue entender essas coisas, né? Uma coisa que eu acho muito engraçado é que nem quando o Afeganistão fala, quando o Talibã sobe ao poder no mês passado outra vez, todas as reportagens eram exclusivamente sobre o retrocesso nos direitos das mulheres. Só se falou disso. Isso, sim. E é uma imagem, assim, o Ocidente, ele acha muito que toda mulher pashtun é a Malala, né? Todas as mulheres são aquilo ali. Uhum. E toda a vida das mulheres é aquilo ali, é a Malala. Quando a questão do Afeganistão, ela é muito mais... E tem problemáticas muito maiores, muito mais definitivas para os problemas que vão ser enfrentados ali. Falar que a grande questão das mulheres é muito reducionista, né? Não dizendo que as mulheres não terão problemas, elas terão muitos. O assunto é maior e engloba esse problema. É aquela parada, né? Tipo, da gente querer importar a nossa visão ocidental, tá ligado? Por um mundo que é completamente diferente do nosso, né, mano? Bom, tudo bem. Pensamentos pro futuro, então. Como é que vai? Copa do Mundo no Catar, hein? Essa eu quero ver. Cara, eu vou te falar, mano. Se o Brasil ganhar a Copa, certamente a paz mundial vem, tio. Sim. Vai ser finalmente uma união entre o Brasil e o Egito. Exatamente. Já que o Pelé uma vez já conseguiu parar uma guerra, irmão. O Neymar consegue também. Neymar, o adulto Ney vai lá. O adulto Ney. Biden, adulto Ney, Talibã, mão. Aqui, ó. Todo mundo fazendo toys. Imagina o Biden com toys. Não vai ser o Neymar não, tio. Não vai ser o Neymar não, mano. Vai ser o Richard. Paquetá.
Não, o Neymar... Seu Richarlison, muito mais sangue bom. Piadas à parte, tem uma parada importante que precisa ser analisada aqui pra gente até fechar de vez. Usando o Afeganistão como protagonista pelo evento maior do último mês, né, ou o evento do momento, porque a gente tem o governo americano não entendendo o que ele tem que fazer. O Biden já se mostrou meio confuso de que uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. A gente tem uma mudança de liderança na Alemanha, e quem manda na União Europeia é a Alemanha, e os sociais-democratas que estão no poder agora podem mudar a forma, com certeza vão mudar a forma com que a Merkel entendia a política pro Oriente Médio. Você tem uma preponderância da China agora, o que segura o Talibã é o fato da China falar ok. Então, assim, talvez seja É o próprio Irã também, mano. O Irã também, ainda que o Irã tenha alguns problemas com os talibãs, mas enfim. Então, assim, a gente pode ter um momento de política internacional voltado por Oriente Médio, voltado exclusivamente por Talibã, mas assim também, a guerra na Síria já tá meio que se encaminhando ali pro fim, o Iêmen já está negociando acordos, pode dar errado como sempre dá, mas enfim, existe um movimento um pouco inédito nesse teatro, né? Nesse jogo, no grande jogo. Mas assim, por exemplo, tipo, como você comentou da China, tá ligado? A China, ela não vai, pelo menos assim, o que eu vejo, tá ligado? Ela não vai fazer grandes alterações da sua política externa por causa do Afeganistão que tá ali do lado, tá ligado? Ela tenta segurar mais o Talibã no poder de uma maneira de controlar os caras pra eles não se expandir, tá ligado? E aí não mexer, tipo, fazer uma revolta ali no interior da China, que é os caras lá, os uigures. Os uigures, tá ligado? Chamado Turquestão Oriental. Mas então eu acho que, mano, tipo, não vai ter, pelo menos pra China, não vai ter grande, tipo, jogo de interesse em território afegão, até porque lá é um país que, né, você não tem muito que explorar além do ópio, como a gente já tinha comentado, né? Mas assim, eu não sei como que as potências europeias ou até o próprio Estados Unidos vai começar, e a Rússia vai começar a ver a questão afegã a partir de agora, tá ligado? Não sei quais interesses vão ter lá, tá ligado? Eu acho que assim, se o Talibã não se interferir em coisas internacionais, ele fica lá. Ele só saiu justamente em 2001 por causa que, né, os caras cobertou o Bin Laden, né? Sim. Não, todo movimento de saída do Biden agora em 2021 ele é arquitetado para direcionar a verba que estava sendo gasta lá para outro lugar. E isso aqui realmente vai ser o cerne do que vai acompanhar a geopolítica nos próximos meses. Onde o Biden vai ter essa verba extra que ele está tirando do Afeganistão. Eu vou usar um exemplo aqui que não é exatamente isso, mas vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. Você tem um país, por exemplo, como a Coreia do Norte, que é persona não grata internacional, e tipo, mas quem garante a Coreia do Norte é a China, tal. Mas entre aspas também, né? Porque a China não vai botar os esquemas dela em jogo por causa de um país como a Coreia do Norte, que não tem nada. Mas a partir do momento que a Coreia do Norte existe, porque a Coreia do Norte não fica enchendo o saco de ninguém, só de vez em quando, e aí alguém dá um dinheiro pra eles e eles conquistam toda vez. Não, eles enviam o Dennis Rodman lá pra apaziguar a situação. O Seth Rogen. Isso é fora da curva. A partir do momento que você tem um país como a Coreia do Norte existindo, e existindo muito bem, assim, tipo, né, tá ali e tal, aparece na ONU, aquela coisa toda. A partir desse momento, você pode ter um país como um país controlado pelo Talibã também, e ninguém liga muito, porque tá lá longe mesmo, tá na periferia da periferia, então tanto faz. Se a Somália tá de pé... Cenas do próximo capítulo. A esperar.